Irmãos, podem abrir suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10. Vamos dar sequência à análise deste livro. Atos 10. Nós vamos fazer a leitura dos versos 34 até o verso 43, mas a exposição vai ficar em apenas 2 versículos hoje, o verso 34 e o verso 35. Então, queridos, caminhando neste livro, livro de Atos, neste capítulo bastante importante dentro da história da igreja, nós temos visto que esse é um capítulo que narra o encontro do apóstolo Pedro com Cornélio, um centurião romano, alguém que não fazia parte da nação judaica. E este encontro ele é importante porque marca a inclusão dos gentios na igreja cristã. Eu imagino que vocês já estão até cansados de ouvir isso, né? Todo domingo você sabe que esse capítulo marca a inclusão dos gentios na igreja. Mas é importante a gente sempre lembrar, é importante a gente ressaltar essas verdades, porque fazem parte de um contexto histórico onde as peças vão se encaixando e nós podemos entender melhor o plano de Deus para a salvação do seu povo. Nós já vimos tudo o que antecedeu este encontro de Cornélio com Pedro. Nós já analisamos as visões que ambos tiveram, visões essas que prepararam o encontro, né, que traçaram o caminho do qual eles iriam se encontrar, os preparativos para a viagem, nós já vimos, a viagem dos servos do centurião até Pedro, depois a viagem de Pedro até Cornélio. Vimos na semana passada a chegada de Pedro em Cesareia. Vimos que o apóstolo Pedro está agora, neste momento, onde nós vamos passar a analisar o texto, diante de uma plateia, de um público ali, que era Cornélio e os seus visitantes, aqueles convidados de Cornélio, que é um público que está ansioso para ouvir Pedro. Eles desejam escutar o que Pedro tem a dizer. Há ali o reconhecimento dessas pessoas de que Pedro é alguém que foi enviado por Deus até eles. Então existe uma expectativa. O que será que Deus tem a nos dizer por meio deste apóstolo, deste homem? Então nós vamos hoje vamos iniciar a análise aqui da pregação do apóstolo Pedro, o que Pedro disse. Nós vamos ver o conteúdo dessa mensagem que Deus enviou até Cornélio por meio de Pedro. E aí então nós vamos fazer a leitura da pregação completa de Pedro, dos versos 34 até 43, mas nós vamos ficar hoje apenas em 2 versículos, porque esses 2 primeiros versículos eles são bem importantes, são interessantes e trazem alguns questionamentos acerca da salvação e alguns termos aqui que Pedro vai utilizar. Então acompanhe comigo a leitura, Atos 10, dos versos 34 até o verso 43. Essa aqui é a mensagem de Pedro, a pregação de Pedro diante de Cornélio e os seus amigos, né, os seus convidados. Então, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Queridos,
Essa é uma pregação, mais uma, né? Pregação belíssima do apóstolo Pedro, de um homem cheio do Espírito Santo, a própria palavra de Deus afirma isso. E nós temos muitas coisas a aprender aqui com esta pregação. Por isso nós vamos ir com calma, vamos analisar verso a verso, hoje somente 2 versículos, e na sequência nós vamos então caminhando por essa pregação. Segundo o que Pedro inicia dizendo aqui, Cornélio, ele é um homem que desfruta de uma posição que ele chama aqui no texto como aceitável diante de Deus. Vocês repararam que ele diz isso ali nos versos 34 e 35? Que ele reconhece que pessoas de qualquer nação que teme e que faz o que é justo é aceitável a Deus. Isso aqui se enquadra Cornélio. Ele é o alvo aqui disso que Pedro está falando. Então, Cornélio, assim como muitas pessoas, podem muito bem ser incluídas nessa condição. Eu imagino, inclusive, que muitas pessoas ficariam contentes em ouvir que fazem parte deste grupo, de ser alguém aceitável para Deus. Imagino que qualquer pessoa ficaria contente em saber disso. Porém, irmãos, essa qualificação, alguém que é aceitável, pode causar compreensões equivocadas, especialmente no que diz respeito à doutrina da salvação. Por quê? Porque este termo aceitável remete a Deus sendo favorável a alguém, por meio de uma resposta, de uma ação, daquilo que o homem faz. O homem se tornou aceitável. Cornélio, ele é aqui apresentado como alguém aceitável porque ele possui algumas características que fazem de Deus alguém favorável a ele. Que faz com que Deus veja a ele com bons olhos. Porém, é muito importante nós entendermos que a salvação, ela jamais pode ser alcançada por méritos. É diferente de ser aceitável aqui no texto. Salvação com base em obras, dizer que Deus nos salva porque nós tememos a Ele e porque nós fazemos obras de justiça, é incompatível com a verdade bíblica. É incompatível. Não tem como conciliar isso. Salvação com base em méritos. A Bíblia exclui essa possibilidade. Então, essa condição de aceitável aqui, a condição favorável de Cornélio e de qualquer pessoa que tema a Deus e que faz coisas boas, que faz aquilo que é justo, irmãos, isso jamais será suficiente para salvar. Não era suficiente para salvar Cornélio e nunca será suficiente para salvar ninguém. Então esse é o ponto que eu gostaria de abordar aqui nessa manhã. Por isso que eu vou ficar só nesses 2 versículos. Eu quero tratar com vocês sobre o que significa ser aceitável para Deus. E o quanto que essa posição de alguém aceitável, por melhor que soe aos nossos ouvidos, quem não gostaria de ser chamado de alguém aceitável para Deus? Isso soa bem, isso soa gostoso para nós. Eu sou alguém aceitável para Deus. Irmãos, isso não é suficiente para salvar. Isso não é suficiente para dar vida eterna a ninguém. Então nós temos que compreender isso. Nós temos que ter isso muito claro, para que a gente não seja pego em erros. De achar que a condição como a de Cornélio até aqui é suficiente. Não, tá bom para mim. Eu temo a Deus e eu faço boas coisas. Então certamente Deus me aceitará. Irmãos, isso é um perigo tremendo. Isso é um perigo enorme. Nós confiarmos que a nossa salvação depende de nós, daquilo que nós realizamos. Então, de acordo com a pregação de Pedro, é aceitável para Deus pessoas que têm algumas características. Ele fala, é aceitável pessoas para Deus de todas as nações. Pessoas que temem a Deus.
e pessoas que praticam atos de justiça, ou seja, pessoas que acolhem a sua palavra. São estas as 3 características apresentadas aqui nesses 2 versículos. E o meu objetivo é analisar cada uma dessas condições, cada uma dessas características, e demonstrar para vocês o porquê que uma pessoa aceitável para Deus não está salva, mas precisa de algo a mais. Algo além dessas 3 características. Então, quem é aceitável para Deus de acordo com os versos 34 e 35? Em primeiro lugar, Pedro vai dizer que uma pessoa aceitável para Deus é uma pessoa de qualquer condição. Ele diz ali no verso 34. Então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. E é importante sempre lembrar, irmãos, e pontuar aqui algo importante. É a primeira vez que Pedro fala, que Pedro prega para pessoas de outras nações. Até esse momento, o público do qual Pedro testemunhou sobre Jesus havia apenas sido judeus e samaritanos. Os samaritanos são uma espécie de parentes dos judeus, né? Tem uma história em comum com o povo judeu. Mas é a primeira vez que Pedro ele prega para pessoas de outras nações, de outros povos. E a primeira frase dessa pregação, dessa exposição que ele fará do Evangelho, das boas notícias que há em Jesus, demonstram que Pedro ele entende o momento único que ele está vivendo. Lembram de como que os judeus olhavam para si mesmos? Lembram que eu falei várias vezes, né, desse contexto histórico envolvendo o orgulho da nação judaica? O judeu ele olhava para o seu próprio povo como um povo diferente dos outros. Nós somos o povo do qual Deus fez uma aliança. Nós somos o povo escolhido por Deus. E esse sentimento gerou neles uma espécie de orgulho, né? Um sentimento de favoritismo. Né? Deus ele nos considera melhor do que os outros. Com o passar do tempo, isso gera o quê? Animosidade com os outros povos. Gera um rancor. Eles nutriam contra as pessoas de todas as nações um sentimento tão forte e negativo que eles chamavam os gentios, né? Nós seríamos incluídos nesse grupo, se um judeu naquele tempo conhecesse nós, brasileiros, eles diriam: vocês são cães imundos, vocês são pecadores, vocês são menos favorecidos do que nós. Por quê? Porque na visão do judeu, Deus havia retido a sua bênção dos outros povos. Deus havia feito uma aliança com os judeus porque os judeus eram os únicos capazes de suportar essa aliança. Então eles achavam que a aliança era baseada nos méritos deles mesmos. Esse foi o sentimento que foi sendo criado entre os judeus. E não pense que Pedro tinha um entendimento muito diferente disso. Pedro, ele teve uma mente moldada pela cultura do seu tempo. Havia ali isso. Isso é tão real, irmãos, que isso só muda quando? Quando Deus envia uma visão para Pedro. Deus tem que interferir para mudar a maneira de Pedro pensar sobre os outros povos, porque do contrário, Pedro não iria até Cornélio. Por quê? Porque o pensamento de Pedro era moldado pela cultura e não pela verdade bíblica. Então, irmãos, até aquele momento onde Pedro enxerga aquele lençol descendo com os animais, até aquele momento onde Pedro vai lá e diz: olha, vai, mata e come, ele reluta com Deus, até ali, irmãos, a visão que Pedro tinha das nações era completamente moldada pela cultura dos seus dias. Isso fica claro no verso 28 que nós vimos na semana passada. Pedro falou ali. Pedro admitiu: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar com um gentil e de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou. Deus me revelou. Deus me ensinou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Quando que Deus mostrou isso para Pedro? Quando ele teve a visão. Não foi antes. Foi somente naquele momento.
Até ali o pensamento de Pedro era igual a todo outro judeu. São um povo imundo. São um povo do qual eu não tenho que ter contato. Ou seja, Pedro ele estava passando pelo processo que todo crente passa. Sabe essa visão romântica que nós temos dos apóstolos? Achar que eles eram homens superpoderosos, separados, né? Não tinha pecado naqueles homens. Não. Pedro está passando pelo processo que cada um de nós que cremos passamos. De renovação da mente. De jogar fora aquilo que está na nossa cabeça, que foi moldado pelo mundo, pela cultura, por aquilo que nos ensinavam. E aí nós vamos substituindo coisas erradas pela verdade da palavra de Deus. Para Pedro estava acontecendo isso. A palavra de Deus estava cada vez mais se tornando clara para ele. Agora ele está reconhecendo algo que antes ele não reconhecia. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Eu estava equivocado. E aqui parece que Pedro, ele evoca o Antigo Testamento. Ele cita, praticamente nas mesmas palavras, Deuteronômio 10, 17. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não aceita suborno, ele é imparcial. Tudo isso, irmãos, lida diretamente com essa separação que existia entre esses povos, judeus e gentios. De acordo com a cultura da época, eram realidades irreconciliáveis aos olhos humanos. Havia um muro de separação. Havia um muro que separava judeus e gentios, mas Deus não queria assim. Para Deus não era assim, e Pedro estava compreendendo isso. O apóstolo está afirmando que Deus não olha para o exterior. Deus não leva em consideração a nacionalidade, Deus não leva em consideração a condição social, Deus não leva em consideração a quantidade de bens que alguém possui, não. Deus é imparcial a lidar com as pessoas. Em outras palavras, Deus ele não tem os seus favoritos. Pedro está falando isso de forma clara. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas, irmãos, essas são palavras estranhas vindas da boca de um judeu. É estranho ouvir isso de um judeu. E é estranho vindo isso da boca dos crentes hoje em dia. Por quê? Porque os crentes são os eleitos de Deus. Mas perceba, irmãos, que Pedro ele não tem dificuldade em falar isso e em conciliar isso com a teologia do Antigo Testamento. E por que eu digo isso? Porque no Antigo Testamento, irmão, se você já leu as Escrituras, você deve ter tido claramente essa impressão. Deus agindo em favor de uma nação. Deus agindo em favor de uma nação do qual ele fez aliança. Ou será que o Antigo Testamento não ressalta o lugar privilegiado de Israel? Como então não tem parcialidade? Como Pedro pode dizer isso? Como nós, eleitos do Senhor, podemos dizer que Deus não trata as pessoas com parcialidade? Por que será que Pedro não fica constrangido em falar isso para um gentil que não fazia parte do povo da aliança? Sendo que na própria Bíblia, no Antigo Testamento, nós vimos a parcialidade de Deus. Por que, irmãos? Essa posição privilegiada daquela nação de Israel, essa posição privilegiada dos eleitos de Deus, nunca aconteceu por causa dos méritos dos eleitos. Muito pelo contrário. A eleição que Deus faz ao escolher Israel e a eleição que Deus faz ao escolher os que são salvos está baseada na sua livre vontade soberana, não nos méritos das pessoas. Esse é o ponto. Nós cristãos, nós temos que entender isso. Nós temos que entender. Nós somos o povo eleito do Senhor, aqueles que creem são, o povo eleito são. Mas nós temos que entender que isso não é por nós, é apesar de nós. E esse é o ponto.
E por isso nós, quando entendemos isso, nós temos que demonstrar o mesmo espírito de imparcialidade. Se cremos, se fomos salvos, é porque o Senhor nos escolheu para a salvação. E isso deveria trazer para nós o quê? Um espírito de orgulho? De méritos? De parcialidade de Deus? Não. Será que nós deveríamos pensar, somos melhores, porque afinal de contas, Deus escolheu a nós. Deveríamos olhar para aquele que se perde, para o ímpio, com desprezo, com arrogância, pensando, olha, esse é um pecador miserável, olha, Deus não escolheu a ele. Jamais. Quando nós entendemos a doutrina da eleição, e que essa eleição não é baseada em méritos, mas unicamente na graça daquele que elege, então o nosso olhar para o perdido é de compaixão. Faz parte do entendimento de que um dia eu também estava lá. Um dia eu também estava perdido. Um dia eu também recusei essa oferta. Mas agora o Senhor me resgatou. O Senhor me trouxe para o seu povo e Ele fez isso com base na sua graça. É um favor que eu não merecia. Eu jamais poderia merecer isso. E aí então isso muda o nosso olhar com qualquer pessoa. Teremos compaixão. E é por isso que Tiago, na sua epístola, lá no capítulo 2, no verso 1 e no verso 9, ele diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Ele disse, olha, vocês não podem crer em Jesus e tratar as pessoas de forma diferente. E aí no verso 9 ele diz, se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado. Ou seja, o evangelho, as boas notícias de salvação, do qual os crentes são portadores, deve ser pregado a todos. A todos, sem nenhum tipo de parcialidade. Nós, como igreja do Senhor, nós não podemos escolher o público. Para quem vamos pregar? Vamos pregar só para aquela nacionalidade, só para aquela condição social. Vamos escolher um nicho de mercado e vamos atuar nele. Só jovens, só skatistas, só surfistas, só pessoas mais velhas. Vamos escolher o público. Não. A beleza da igreja do Senhor Jesus está na diversidade. Pessoas de todos os tipos, de todos os contextos, de todas as nacionalidades, pessoas diferentes, unidas em um mesmo corpo, buscando a mesma coisa, desfrutando do mesmo Espírito. Pedro está aqui excluindo essa questão que dividia esses povos. Pedro está dizendo, olha, não há divisão. Nós temos que derrubar esse muro. O Senhor me mostrou isso. Todas as pessoas estão aptas a serem salvas pelo Evangelho. Todas. E após falar isso, Pedro ele vai estabelecer alguns critérios objetivos agora, do que torna alguém aceitável diante de Deus. Então, de acordo com o texto, quem é aceitável para o Senhor? Em primeiro lugar, pessoas de todas as nações. Esse é o primeiro ponto. Não há diferença entre nós. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Aquelas condições que aos nossos olhos podem nos separar, diante do Senhor não nos separam. Somos todos pecadores e todos carecemos da glória de Deus. Todos precisamos ser expostos à única verdade que salva. Mas agora ele fala que, em segundo lugar, uma pessoa aceitável é uma pessoa com temor. E agora vamos ler o verso 34, e ali o início do verso 35. Ele diz assim, então Pedro começou a falar. Ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade.
Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme lhe é aceitável. Aquele que o teme. Quem é aceitável? Pessoas de qualquer nação, isso repete agora no verso 35. Pedro lhe fala de novo, né? Então ele tá deixando claro que o seu entendimento agora é outro, não há mais barreira entre Israel e gentios. Mas além disso, ele acrescenta uma outra característica de quem é aceitável. É aceitável alguém que teme a Deus. Ou seja, até mesmo o gentil se torna aceitável a Deus quando ele cumpre alguns critérios. O primeiro é temer a Deus. Mas o que isso quer dizer? Principalmente, o que significa ser aceitável para Deus? Irmãos, isso nós temos que questionar. A nossa leitura bíblica deve ser sempre questionadora. Você deve passar por um texto como esse e ficar se perguntando, questionando o próprio texto. O que é ser aceitável? O que Deus quer dizer com isso? O que Pedro tinha em mente quando ele falou isso? Por quê? Porque se isso diz respeito à salvação, então ser salvo passa a ser condicionado àquilo que nós fazemos. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos realizar atos de justiça. É isso que diz o texto. Aquele que teme e aquele que faz o que é justo é aceitável, diz o texto. Mas se isso é sinônimo para a salvação, então a salvação não é somente pela fé. Estamos errados. Defendemos tanto como igreja reformada que salvação é somente pela fé, mas se for somente pela fé, esse texto tem que ser alterado. Como assim? Se isso aqui é sinônimo para salvação, então nós somos salvos por meio daquilo que nós fazemos. Você precisa temer a Deus e você precisa fazer atos de justiça. E aí então você será aceito. Se você acha que aceita a salvação, é isso. Mas irmãos, se isso for assim, o que nós fazemos com Efésios 2, 8 e 9? Aí nós vamos ter que lidar com uma contradição bíblica. Por quê? Porque o que diz Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É isso que diz o texto. Mais claro que isso? Não vamos achar, né? Se a salvação depende do meu temor e dos meus atos, então já não é mais graça. Eu estaria obtendo salvação com base no que eu faço. Temer a Deus e fazer atos de justiça. Entretanto, salvação, de acordo com a palavra de Deus, ela ocorre somente pela fé. Fé em quê? No Evangelho. Em Jesus Cristo. Uma pessoa só é salva quando ela crê nas boas notícias, no Evangelho da salvação que há em Jesus. Que Jesus, o Messias que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Essa é a mensagem. Se você crê nisso, você está salvo. Pela fé. Por confiar naquilo que outro fez, e não você. E como eu já disse, irmãos, várias vezes, essa é a mensagem mais importante deste mundo. É a notícia mais relevante de todas. Saber que Jesus, o Deus encarnado, veio a nós. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Isso é a coisa mais importante dessa nossa curta vida. Ouvir isso. Se você ouviu isso, você já é um privilegiado. Você teve acesso à mensagem mais importante da história da humanidade. Nada é mais importante do que ouvir isso e crer nisso. Nós cristãos entendemos. O evangelho ele é precioso e é poderoso. Ele é precioso porque é a coisa mais importante que existe e ele é poderoso porque ele é capaz de nos salvar. É a coisa mais bela deste mundo. O evangelho da cruz de Cristo. E tem um texto, irmãos, onde Jesus está ensinando os seus discípulos em um sermão muito conhecido, o Sermão do Monte.
que se encaixa bem aqui para nós entendermos melhor tudo isso. Jesus ele está ensinando os seus discípulos em um monte, existe uma multidão ali, mas o seu objetivo é ensinar os apóstolos, aqueles que foram escolhidos, que estão aos seus pés ouvindo a ele. E aí em Mateus capítulo 7, verso 6, ele diz assim, é um texto bem interessante, irmãos, que desperta a curiosidade. Ele diz, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Esses são os cães. Não deem aos porcos para que eles não pisem com os pés, e não deem aos cães para que eles não se voltem contra você e estraçalhem a vocês. No contexto do Sermão do Monte, as pérolas aqui que os discípulos portavam eram as verdades acerca do reino de Deus. As verdades que Jesus estava ali ensinando para aqueles discípulos, as verdades que eles teriam que, depois da morte e ressurreição, compartilhar com o mundo todo. Nós podemos dizer que hoje nós, cristãos, somos portadores das mesmas pérolas. As mesmas boas notícias acerca do reino. O mesmo evangelho que os apóstolos portaram. O evangelho da salvação. Os cristãos, eles têm essa mensagem preciosa. Palavras que salvam. Os cristãos são portadores de uma mensagem que liberta, que livra as pessoas do pecado, que livra as pessoas de uma condenação eterna. Não há nada mais belo, precioso e importante do que isso. E aqui nesse Sermão do Monte, Jesus diz para os seus discípulos que eles precisam fazer um juízo de valor. Eles precisam identificar quem é aceitável para receber a pérola. Quem é aceitável para receber essa mensagem preciosa do qual eles portavam. Um julgamento que não deve ser feito com as minhas preferências. Um julgamento que eu não posso fazer de acordo com o que eu acho. Lembre-se o que Pedro disse, o Senhor não trata as pessoas com parcialidade. E dessa mesma forma, o discípulo precisa realizar esse julgamento de forma imparcial. O discípulo tem que analisar as ações, aquilo que é concreto. E aí, segundo Jesus, nós como discípulos e portadores dessa mensagem preciosa, nós temos que identificar quem são os cães e os porcos. Isso é pesado, irmãos. Nós temos que identificar essas pessoas. E quando nós identificamos os cães e os porcos, Jesus diz, retenha essa pérola. Retenha para você. E o que isso significa, irmãos? A ideia é, não deem aos cães o que é santo. Por quê? Porque os cães não vão se interessar com as coisas santas. E logo eles começarão a perseguir vocês. Violentamente. Os cães vão perseguir vocês por causa do evangelho, Jesus disse para os discípulos. Não lancei aos porcos as vossas pérolas. Por quê? Porque os porcos não são capazes de discernir o valor das coisas. Se você jogar um diamante e uma brita diante de um porco, ele vai pisar nas duas. Porque ele não sabe diferenciar algo precioso de algo que não é. Essa é a ideia. Então, Jesus ele usa uma ilustração aqui para falar sobre pessoas que não reconhecem o valor daquilo que é precioso. Que não reconhecem o valor do reino. O valor da mensagem de Cristo. Que não reconhecem o valor do evangelho e por não reconhecerem esse valor, eles pisam nas boas novas. Ao ouvir o evangelho, tiram sarro. Ao ouvir o evangelho, fazem piada com os crentes. Fazem piada com Jesus, com a crucificação. Escarnecem aquilo que aos olhos de Deus é a coisa mais preciosa deste mundo. Não dão a mínima para o sacrifício que o Senhor fez por nós. Jesus disse, ao identificar pessoas que agem assim, que não estão interessadas em ouvir, que fazem pouco caso do evangelho,
A ordem que Jesus nos dá é: pare de falar. Não vale a pena. Não deem aquilo que é precioso para pessoas que não reconhecem o valor disso. Mais adiante, em Mateus 10:14, ele também vai dizer aos seus discípulos assim: se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Ele diz: se houver resistência constante por parte de pessoas, de grupo de pessoas em alguma cidade, pare de pregar ali e vá para outro lugar. Não leve nem o pó daquela cidade. Irmãos, isso não significa que nós devemos desistir facilmente de alguém. Não é este o caso. Mas chega um determinado momento onde a resistência à pregação do evangelho, ela é tanta que Deus diz: puna essa pessoa com o silêncio. É pesado isso, né, irmãos? Mas é o que Jesus ensina claramente. Se a resistência for contínua, se a pessoa começar a fazer pouco caso, tirar sarro, fazer piadinha, Deus diz assim: retenha essa pérola. Puna essa pessoa com o silêncio. Passe a orar por ela. Interceda para que Deus quebre esse orgulho do coração, mas é o ponto onde nós devemos parar. Por isso, irmãos, por tudo isso, pelo ensino que Jesus nos dá, eu creio que aquele que teme, no contexto de Atos, se encaixa na descrição de pessoas que tratam a mensagem que os cristãos são portadores com respeito, com reverência. Pessoas que estão dispostas a ouvir. É exatamente isso que ocorre aqui com Cornélio e seus convidados. Eles estão ali em uma posição favorável diante de Deus. Por quê? Porque eles temem a Deus. Existe ali uma disposição sincera, um desejo, inclusive admirável, em ouvir o que Pedro tem a dizer. Eles querem ouvir a mensagem. Eles entendem que Pedro é o mensageiro de Deus. E eles querem ouvir o que Pedro tem a dizer. Irmãos, essa mensagem que Pedro está trazendo, o Evangelho, é algo precioso. É uma mensagem extraordinária. É a única mensagem capaz de salvar alguém. Isso deve ser anunciado a qualquer pessoa que se disponha a ouvir. Se tem alguém que você conhece que se dispõe a ouvir, fale. Se uma porta se abre para a pregação do Evangelho, pregue. Todos, sem distinção. Agora perceba, irmãos, se Cornélio ele tivesse recebido a Pedro e tivesse dito: olha só, Pedro, eu entendo que você tem uma mensagem importantíssima para trazer para nós, mas olha só, veja os meus atos de justiça, veja as minhas boas obras, as minhas orações, as esmolas que eu dei. Isso é mais do que o suficiente para eu ter o favor de Deus. Eu não preciso ouvir o que você tem a dizer. Eu já sou alguém aceitável para Deus. Deus, ele age com favor à minha pessoa. O que Pedro teria feito se Cornélio tivesse dito isso? O que Pedro teria feito? Sabe o que Pedro teria feito? Sacudido a poeira dos pés. Teria na porta batido os pezinhos, sacudido as vestes. Não vou levar nem o pó daqui. Não vou levar nem um pó. Virava as costas e ia embora com a pérola que ele portava em seu poder. Pedro teria identificado Cornélio como alguém que faz parte do grupo dos cães e dos porcos, que não consegue discernir a preciosidade da mensagem cristã. Mas não é esse o caso aqui, irmãos. Cornélio era alguém que queria ouvir, que estava disposto a escutar a Pedro. E essa é uma condição essencial, necessária no evangelismo.
Você só consegue evangelizar alguém que está disposto a te escutar. Está disposto a te ouvir. Parece que o temor aqui em Atos, que surge como uma característica de alguém aceitável para Deus, tem relação com a disposição dessa pessoa. A disposição de quem deseja ouvir a mensagem. Isso significa que há ali algum tipo de temor. Temor a Deus. Temor em relação à realidade do pecado neste mundo. Existe ali algo que a faz querer ouvir. Então, de acordo com esse texto aceitável para Deus, diz respeito a, em primeiro lugar, pessoas de todas as nações. Em segundo lugar, pessoas com temor. E aqui envolve uma disposição em ouvir, estar abertos a escutar a mensagem. E por fim, em terceiro lugar, pessoas que acolhem a palavra. Aí todo o versículo 34 e 35. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Irmãos, vamos lembrar como Cornélio lhe foi descrito aqui no texto. Olha o verso 2 aí do capítulo 10. Versículo 2 do capítulo 10. Olha como ele é descrito aqui. Cornélio é descrito como um homem piedoso, que teme a Deus, que realizava esmolas e que orava constantemente. Pergunto, essa descrição aqui é a descrição de alguém salvo? Olha, irmãos, possivelmente se alguém chegar com essas qualificações, muitos de nós diríamos, é alguém salvo. Não. Piedoso, temente a Deus, que faz coisas boas, que ora constantemente. Não é alguém salvo? Mas, irmãos, Cornélio estava salvo aqui. Cornélio estava salvo até esse ponto. Se Cornélio morresse, de acordo com essa descrição aqui no verso 2, se Cornélio morresse antes de Pedro chegar, ataque cardíaco fulminante, né? Estava tão ansioso que não aguentou. Quando viu Pedro de longe, já caiu e bateu as botas. Imagina se esse fosse o caso. Qual seria o destino eterno de Cornélio? Irmãos, parece duro, né? Como assim? Irmãos, isso é algo imposto pela lógica. Se Cornélio estivesse já aqui em uma condição de alguém salvo, por que Pedro tinha que ir até ele? O que o texto nos mostra claramente? Que Pedro foi até lá, pregou o evangelho para que ele pudesse crer e ser salvo. Esse é o ponto. O que o texto ressalta? Que a salvação só é possível por meio da fé no evangelho da cruz de Cristo. Somente assim. Pedro foi enviado por Deus até Cesareia. Para quê? Para que Cornélio pudesse ser salvo. Para que aqueles convidados pudessem ouvir a única mensagem capaz de salvar. Irmãos, a verdade é que não importa a quantidade de esmolas que Cornélio havia feito. Não importa o quanto Cornélio temia o Deus de Israel. Não importa a quantidade de horas que aquele homem investiu na sua vida de oração. Não importa o quão piedoso ele fosse. Sem a mensagem do evangelho da cruz de Cristo, nada daquilo que ele fez poderia garantir para ele a entrada no reino de Deus. Nada. Nada disso valeria o ingresso na eternidade. Por quê? Porque Cornélio ainda não tinha um substituto.
Cornélio, ele precisava conhecer esse substituto. Ele precisava ter o entendimento de que alguém morreu no seu lugar. Ele precisava saber disso. Saber que alguém pagou a sua dívida de pecados. Ele precisava crer nisso. Ele precisava tomar posse desse substituto. E enquanto ele não conhecesse esse Jesus que morreu por ele, enquanto ele não pudesse crer nesse Jesus, o seu destino eterno continuaria o mesmo de todo homem que nasce em pecado. O inferno. Não importa o quão bom alguém for. Não importa quantas boas obras, quantos atos de justiça, o quanto alguém diz, mas eu temo a Deus, eu oro a Deus. Nada disso importa se a pessoa não crer naquele que morreu na cruz pelos seus pecados. Nada disso. Então, o ponto central que nós precisamos entender é que fazer o que é justo, irmãos, fazer o que é justo não faz de ninguém salvo. De ninguém. Cornélio é um ótimo exemplo disso. Ele tinha na sua vida um senso de justiça. Ele era um homem piedoso. A justiça que ele praticava estava baseada no conhecimento que ele tinha de Deus. Ele fazia esmola porque sabia que o Deus de Israel exigia generosidade da parte dele. Ele orava porque ele sabia que o Deus de Israel dizia que ele podia orar. Irmãos, tudo isso é muito bom. Óbvio que é bom. Ninguém em sã consciência despreza isso. Atos de justiça. O problema é que fazer isso, fazer boas obras, não é e nunca será suficiente. Nós precisamos riscar isso da nossa equação. A Bíblia afirma que Deus ele concede a sua graça de forma comum a toda a humanidade. Sabia que a chuva, aquela chuva que cai, alivia aquele calorão do verão, a chuva que cai e traz alívio para a seca, ela cai no jardim do crente e do descrente também? Vocês sabiam disso? Sabia que Deus ele abençoa a todos? Com uma graça que nós chamamos de graça comum? Quer um exemplo disso? Pule aí para o capítulo 14 de Atos. Pule aí no capítulo 14. Nós temos aqui no texto Paulo e Barnabé. Já vamos chegar em Paulo, e Paulo vai assumir a preeminência em Atos. Né? Vamos falar de Paulo agora, daqui para frente, bastante. Depois que passar o capítulo 10, 11, da metade para frente de Atos, só dá Paulo. Paulo ele está aqui numa cidade chamada Listra. E aí Paulo e Barnabé, eles fazem um milagre ali. Eles curam um homem paralítico. E logo que o povo de Listra vê isso, um povo que tinha a sua mente, um povo gentil, não eram judeus, eram todos gentios, uma mente moldada pelo paganismo do seu tempo, eles veem Paulo lá e Barnabé fazendo um paralítico andar. O que eles pensaram? Esses homens são deuses. Deuses em forma de homem. E começaram a querer fazer um culto para eles lá. E aí Paulo imediatamente repreende essas pessoas. E olha o que ele diz no verso 15 a 17 aí do texto. Atos 14, verso 15 a 17. Senhores, por que estão fazendo isso? Eles queriam fazer uma adoração a eles. Deuses em forma de homem. E ele diz, nós também somos seres humanos como vocês. Sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, olha o que ele diz agora. Não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem,
dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês, um povo gentil, pagão, enchendo de fartura e de alegria. Irmãos, isso aqui é a graça comum de Deus. Deus age em favor das pessoas, mesmo daquelas que não creem. É Deus quem enche eles de alegria. É Deus quem abençoa eles com prosperidade e fartura. Até pessoas que não são crentes. Deus é bondoso. Irmãos, não é isso que nós observamos diariamente na nossa vida? Ou só os crentes recebem a bênção? Pelo contrário. Muitas vezes a gente olha assim, Senhor, os ímpios prosperam. Os ímpios têm saúde. Os ímpios aí, pessoas corruptas, roubando os aposentados, desfrutando uma riqueza ilícita. Nem para a cadeia não vão. E a gente pensa, Senhor, até quando? Até quando o Senhor permitirá isso? Irmãos, essa é a graça de Deus. Uma graça comum. Uma graça que permite até aqueles que não creem em Jesus, que não creem na Bíblia, a fazer coisas boas. Nós vemos ímpios fazendo boas obras, atos de justiça. Por quê? Porque todos os homens, mesmo em pecado, Deus deu a eles uma consciência moral. Deus gravou em todos os seres humanos uma consciência que dá o discernimento do certo e do errado. Isso foi posto por Deus em nós. Você possivelmente conhece ou ainda vai conhecer descrentes que são mais generosos, mais dispostos a fazer coisas boas do que os crentes. Você vai encontrar. Paulo fala isso lá em Romanos 2. Romanos 2, versos 14 e 15, ele diz assim: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, atos de justiça, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Eles mostram a obra da lei gravada no seu coração. Então, quando você vê um ímpio fazendo coisas boas, coisas que Deus diz para fazer na sua palavra, mas ele não conhece a palavra, se faz verdade a própria palavra, que diz: o Senhor colocou isso em todos. Todo ser humano tem uma consciência moral que o leva a fazer coisas boas, que leva ele a praticar obras de justiça. Agora, do outro lado, em contraponto, essa mesma consciência que capacita o ímpio a fazer atos de justiça, também é uma consciência que acusa. É uma consciência que fala do pecado. E que cada ser humano carrega uma culpa dentro de si. Uma dúvida, uma incerteza sobre o que vai acontecer. E essa culpa, esse sentimento de medo, irmãos, o ímpio, na grande maioria das vezes, tem pânico da morte. Tem medo. Terrível, não quer. Só de pensar paralisa. Esse medo é um medo de prestação de contas, que está aqui dentro de nós. Está na nossa consciência, no nosso coração. Todo mundo sabe, no fim das contas, que um dia prestará contas à sua vida. Quer creia conscientemente ou não, isso está ali dentro. Isso está ali dentro. O homem não se aquieta. Ele está sem nenhum tipo de paz por causa disso. E aí o descrente, o homem pecador, diante desse medo e dessa culpa, ele começa a se apegar na falsa realidade dos seus bons atos. O que o ímpio faz? Ele olha para a família crente e diz: mas olha só essa família aí, vão todo domingo para a igreja e olha só a vida deles. Olha só aquele cara lá, viveu a vida toda na farra e agora diz que se converteu, que vai ser salvo.
Eu nunca fui assim. Se ele vai ser salvo, então. Eu, então. Acontece que a palavra de Deus, em lugar algum, diz que a salvação é realizada nessa base. Aquele que é melhor e aquele que é pior. Vai para o céu os melhores, vai para o inferno os piores. Não é assim, irmãos. A palavra de Deus ensina que as obras não são e jamais serão suficientes para salvar. Por quê? Porque a justificação se dá apenas por meio da fé em Cristo. Quer mais um texto? Romanos 3, 28. Romanos 3, 28 diz assim: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Veja o exemplo de Cornélio. Cornélio é alguém que reconhece a Deus. A própria palavra de Deus diz que as obras de Cornélio eram obras de justiça. Ele realizava esmolas, homem piedoso, tinha uma vida de oração, talvez melhor do que a nossa de crentes. Tinha um bom testemunho com os de fora. Os judeus olhavam para Cornélio com bons olhos. Mas ainda assim, mesmo com tantas boas características, Deus ainda envia Pedro até lá. Para quê? Para que ele pudesse ouvir a mensagem capaz de salvar. Isso apenas demonstra para nós, irmãos, que a aceitação plena diante de Deus, no sentido de salvação, vem somente pela fé no Evangelho. As boas obras que nós praticamos, ou que qualquer pessoa pratica, é apenas um reflexo da graça de Deus que alcança a todos. Nesse sentido, alcança a todos. É uma graça comum. Mas essa graça comum, ela não é um meio de nos levar à salvação. Especialmente no caso de Cornélio. Nós vemos que os atos de justiça de Cornélio vai além. Ele faz aquilo porque ele conhece Deus por meio do Antigo Testamento, por meio do povo judeu. Ele conhecia um pouco as Escrituras. Ele orava, ele dava esmolas, ele tinha um bom testemunho, porque ele tinha, além da disposição de ouvir, ele tinha uma disposição em obedecer. Ele queria obedecer a Deus. Cornélio não era alguém apenas que quer escutar, mas ele quer abraçar a mensagem. E essa, irmãos, é a característica de alguém aqui aceitável, de acordo com o texto. Alguém que está pronto para o evangelismo, está pronto para receber a mensagem, mas também está disposto a acolher essa mensagem. Ele está disposto a abraçar essa mensagem. E esta é a situação de Cornélio. Essa é a situação das pessoas aqui. Elas estão prontas para ouvir o que Pedro tem a dizer, mas eles também estão prontos para, além de escutar, acolher, abraçar, confiar com fé nessa mensagem. Então, aqui, irmãos, nós estamos diante de uma realidade que é semelhante a um caminho que foi preparado. O campo está sendo pronto. As pedras foram retiradas, os espinhos foram arrancados, o solo já foi arado, e agora ele está pronto para receber a semente do Evangelho. Pedro ainda não entregou essa mensagem. Nós veremos nas próximas semanas. Mas o solo está pronto. O Evangelho será então plantado nesse solo. E aí então nós veremos a sequência do que vai acontecer. Esses dois primeiros versículos, irmãos, os versos 34 e 35, eles nos ensinam aqui que Deus aceita pessoas de todas as realidades. Pessoas de todas as nações. De qualquer condição social, Deus não age com parcialidade. Mas a lição mais importante deste texto é nos apresentar que a salvação não ocorre com base no tamanho da nossa reverência e temor a Deus.
A salvação não ocorre com base na quantidade de obras de justiça praticada. A salvação não ocorre com base nos nossos esforços. A salvação ocorre somente quando eu deposito a minha fé em Jesus, no Evangelho da cruz de Cristo. Nada do que Cornélio fez até este momento foi capaz de salvá-lo. Por outro lado, também não foi em vão. Eu não estou aqui desprezando nada. Isso serviu para prepará-lo. Isso serviu para que o solo do seu coração estivesse pronto para a salvação. Cornélio estava numa situação favorável diante de Deus porque ele estava pronto para ouvir e pronto para obedecer. Essa é a condição perfeita para que a semente do Evangelho prospere, germine e dê frutos. Ao olhar para tudo isso, irmãos, nós temos que imediatamente refletir sobre isso. Especialmente pensar sobre qual é a minha própria posição em relação ao Evangelho. Será que eu sou alguém na condição de aceitável? Será que eu sou alguém que se enquadraria nessa condição? Ou melhor, será que eu me contentaria com isso? Em ser aceitável para Deus? Será que se eu me contentaria com a posição de alguém que até crê em Deus, que faz coisas boas, mas que nunca assumiu um compromisso real com Cristo? Alguém que teme a Deus, alguém que fala de Deus, mas que pouco conhece o Filho de Deus, mas que pouco sabe o que o Filho tem a dizer. Perceba, irmãos, que isso é comum. É muito comum nos nossos dias. Mas isso é também muito perigoso. Uma disposição aberta para falar de Deus. Ah, Deus, também creio. Pessoas moralmente boas. Falam de Deus e têm vidas honestas. Famílias bem estruturadas. Que se preocupam nos mínimos detalhes com a sua vida. Quer deixar um bom exemplo a ser seguido. Honestas. Mas que demonstram uma indisposição enorme e uma animosidade enorme assim que o nome de Jesus é citado. Ou que já vira a cara na primeira palavra de Jesus que o confronta. Ah, mas não é bem assim. Eu creio em Deus. Ah, mas o Jesus é muito radical, essas coisas. Ah, como é que eu vou amar menos a minha própria família, pai e filho, do que Jesus? Isso que ele pede é impossível. Pessoas que falam de Deus, mas que não estão interessadas em Jesus. Que não conhecem Jesus. Que não querem ouvir falar de Jesus. E quando você começa a ensinar sobre Jesus e dizer aquilo que ele requer dos seus discípulos, corre longe. Até passa a te evitar, para não ter que ouvir as palavras de Jesus, que muitas vezes são duras para nós pecadores. Será que nós estamos realmente dispostos a ouvir e a obedecer? Será que essa é a sua condição de momento? Pronto para ouvir e para acolher essa mensagem? E fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que o Senhor nos ordena, mesmo que isso possa doer? Mesmo que isso possa trazer para mim prejuízos? Será que eu estou disposto? Será que eu entendi o valor do reino em comparação ao valor deste mundo? É uma reflexão que nós temos que fazer, irmãos, para não corrermos o risco de estar preso em uma religiosidade que não salva. Talvez a sua situação seja um pouco mais adiantada. Você é crente. Você é de fato um discípulo do Senhor. E aí, neste caso, você está na condição de Pedro. Alguém que já abraçou a fé e que agora trabalha em levar essa pedra preciosa do Evangelho para mais pessoas. E se esse for o caso, você tem procurado agir como Deus
espera que você haja pregando a todos, sem parcialidade? Você entende o valor da preciosidade da mensagem que você carrega? Você já teve a experiência no seu evangelismo de perceber a postura de alguém que não consegue entender isso? Você já teve que reter a palavra alguma vez? Você tem orado por sabedoria para poder discernir o momento de falar e de ficar calado? Você tem orado por oportunidades para evangelizar? Senhor, eu quero ter oportunidades. Eu quero falar do Evangelho. Manda pessoas prontas a ouvir. Me ajuda a ser ousado na pregação. E me ajuda a ter sabedoria. Ao entender o momento de falar e o momento de me calar. Me ajuda, Pai. Eu entendo o quão precioso é essa mensagem que eu carrego. E aí chegamos na última condição aqui. Será que a minha condição é a mais triste e desesperadora de todas? Será que eu não sou alguém fechado? Será que eu sou alguém que não consegue discernir a preciosidade dessa mensagem? Será que para mim não brilha essa realidade de alguém crucificado que ressuscitou? Será que para mim isso não significa nada? E se esse for o caso, irmão, se você ainda não consegue, se isso não brilha aos seus olhos, se a mensagem do Cristo na cruz não brilha para você, se esse for o caso, mesmo sem fé, se desafie clamando. Se desafie a pedir por fé. Peça. Senhor, eu fiquei com medo. Eu tenho medo dessa realidade que os crentes falam, do inferno e tudo mais. Mas eu não consigo. Eu não tenho, em mim não faz sentido. Se o Senhor existe mesmo, faz essa realidade brilhar para mim. Me dá essa fé que eles dizem ter. Eu também quero ter. Clame, ore ao Senhor. E eu desafio a que você faça isso agora. Não espere chegar em casa. Faça isso agora mesmo. Vamos orar. Santo amado Deus, bondoso Senhor, nós agradecemos, Pai, pela Tua obra salvadora. Te agradecemos pela Tua graça e a Tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Essa é a verdade mais importante que há neste mundo. Nos ajuda a crermos, Pai. Nos dá essa fé, aumenta a nossa fé. Nos faz confiar nisso, Deus, porque, segundo a Tua palavra, disso depende a nossa eternidade. Disso depende a nossa alma, a nossa salvação eterna, Pai. Que não sejamos encontrados entre aqueles que não conseguem discernir isso. Que olham para a Bíblia, que olham para a mensagem que os cristãos portam como algo comum, algo sem valor. Que não seja assim entre nós, Pai. Concede Teu Espírito a todos. Que todos nós possamos crer. Que todos nós possamos nos maravilhar com isso. E que a salvação jamais gere em nós um sentimento de orgulho, pelo contrário. Que possamos olhar para aqueles que se perdem com compaixão, desejosos de que eles também encontrem essa verdade. Que os seus corações também possam crer. Porque entendemos que não depende de nós, dos nossos esforços ou dos nossos méritos, mas depende do Senhor. Então, Pai, alcança as pessoas, liberta as pessoas dessa escravidão do pecado e nos usa, Pai, se for da Tua vontade, para testemunharmos, para pregarmos, para anunciarmos que há grande salvação neste mundo. Nos ajuda, nos guia, nos ampara, nos dá sabedoria e conserve em nós essa esperança viva. Um dia estaremos todos com o Senhor, habitando eternamente no Teu reino. Louvado seja o Senhor, nós oramos em nome de Cristo. Amém.